Fala pessoal, Alessandro Valentim aqui para mais um vídeo. E galera, é o seguinte, eu fiz um stories muito interessante acerca de um assunto que eu acho que é um entretenimento. Eu acho muito pouco provável que isso aconteça, mas seria interessante da galera opinar e obviamente, enfim, deixar os seus comentários acerca de um possível confronto entre os três campeões das categorias do Mister Olímpia num overall. Quem, obviamente, seria o vencedor. E por que eu fiz essa pergunta? Porque geralmente o pessoal faz esse paralelo com relação ao campeão das categorias também ser o Mister Olímpia. Essa é uma discussão. Embora, inclusive no meu último vídeo eu expliquei, lá para eles, na América, o Mister Olímpia é o cara que, né, tem o Sandon, carrega o título de Open do Mister Olímpia. Inclusive o Ronnie Coleman, quando teve lá no Podpah, questionaram, perguntaram para ele, estavam fazendo uma enquete ali, né, onde ele classificaria quem campeão do Mister Olímpia. E aí tinha os nomes do Arnold, do Billy Honey, o dele, Dory Yates, Jay Cutler, Phil Heath, Dexter, enfim. E perguntaram acerca do Chris Bumstead. Aí ele ficou um bom tempo para poder responder, porque ele não estava conseguindo identificar quem era o Chris Bumstead naquele propósito ali. Né? Então demorou um pouquinho para cair a ficha. Ele falou: ah, o cara da Classic, né? Aquele cara da Classic. Mas ele não é Mister Olímpia. Enfim, ele não tem que estar aqui, ele não estaria aqui. E obviamente os caras do Podpah, que vivem essa nova realidade do cenário do fisiculturismo, principalmente no Brasil, onde a maioria não sabe distinguir, né, quem é realmente de fato o Mister Olímpia. Então, para a maioria, por um senso comum, qualquer campeão de qualquer categoria é Mister Olímpia. Mas isso não é uma realidade e isso é imutável, tá, pessoal? Isso aí esquece. Nunca vai acontecer. O campeão da Classic é o campeão da Classic, o campeão da 212 é o campeão da 212 e o campeão da Open é o Mister Olímpia. Então, esse é o evento principal da noite. O Mister Olímpia é o campeão da Open. Mas aí sempre gira aquelas perguntas, né? Ah, mas e o Mike Mansell, que venceu a categoria alta do Mister Olímpia em 79, ou o Rob Robson, ou o Ken Wallace? E aí, na verdade, a explicação é óbvia, né? Não existiam categorias, existiam nos anos 70 classe de peso, divisão de classe de peso. E esses caras ganharam a divisão acima de 90 quilos e no overall, quando eles batiam de frente com o Frank Zane, todos eles perdiam. Isso aconteceu em 77, 78 e 79. Porém, a classe de peso ela foi dividida a partir de 1974. Mas é um questionamento bem interessante que vale esse vídeo. Quem seria o campeão, né, absoluto, caso houvesse um overall entre esses três campeões, né, digamos aí o da Classic Physique, o Chris Bumstead, o da 212, Keone Pearson, e o campeão da Open, o Derek Lunsford, se colocasse os três. Né? Você pode falar, por exemplo, ah, mas cara, são físicos diferentes, são atletas diferentes e são tamanhos diferentes também, né? Mas a gente não tem, por exemplo, um título absoluto de o físico mais bem desenvolvido da história. Como existia, inclusive já existiu um evento da IFBB que foi realizado em 1950, que foi vencido pelo Reg Park com esse título, o físico mais bem desenvolvido da história. E o Reg Park venceu aquele título. O Arnold, em 1974, o jornalista e escritor Richard W. Johnson chegou a dizer que o Arnold ele tinha o físico mais bem desenvolvido da história. Um outro cara que teve esse título, mas lá atrás, lá nos anos 30, foi o Charles Atlas, que também tinha o título de o físico mais bem desenvolvido da história. Então seria interessante, por exemplo, ter um overall a nível de entretenimento, a nível de curiosidade, e para entender e para saber o que realmente é ou quem seria o físico mais desenvolvido da história, o melhor físico da atualidade. Eu acho que seria interessante esse título. Como já tem outros títulos que foram gerados ali no Mister Olímpia, como o campeão do povo, por exemplo. Então eu acho que se tivesse um overall seria interessante. Na verdade, eu acredito que nunca vai haver, né? Isso é impossível, mas a nível de curiosidade, para esse vídeo, eu acho que seria interessante a gente avaliar isso. Com relação a tamanho, em toda a história, né, a gente teve uma certa desproporção acerca dos competidores do Mister Olímpia, porque a gente não tinha essa divisão de categorias. Né? Depois de 80, uma classe de peso só, ou seja, uma categoria, e a partir de 80, a Open
era uma categoria só. Então competia os caras menores com os caras maiores. Por exemplo, o Franco Columbu ele sempre competia abaixo de 90 quilos, mas em 81 ele ganhou na categoria absoluta. Ou seja, ele não teve que competir abaixo de 90 quilos, só competiu acima na categoria absoluta com os caras enormes da categoria e venceu aquele Olímpia. Outro cara menor, porém que nunca teve título, mas era um cara que competia também entre os gigantes e era conhecido como o matador de gigantes, que foi campeão em 1977 do Mister América, foi o Danny Padilla, né, que também foi um outro cara que sempre competia entre os gigantes. E quem, obviamente, não se lembra do Lila Brada, cara. O Lila Brada foi um dos mais importantes fisiculturistas dos anos 80, ficou 2 vezes em segundo lugar, perdendo para o Lee Haney. Teve vários títulos e, enfim, era um cara que competia entre os gigantes, principalmente ele entrou numa era que praticamente não pertencia a ele, que era a era Mass Monster, aonde o Dory Yates mudou o jogo e disse, ó, quem não sabe brincar, bicho, não desce pro play. Então eram caras enormes, né? O Flex Wheeler, todos os caras pesando acima de 100 quilos e o Lila Brada com seus 86, 87, 89 quilos, sempre competia com essa faixa de peso e sempre estava entre os primeiros. Inclusive em 1993 ele venceu, ele ficou em quarto lugar, venceu o Paul Gillette e venceu o Kevin Levrone, deixou esses caras para trás. Então era realmente meio que desproporcional, mas deixava claro que um cara menor a nível de tamanho poderia sim vencer o Mr. Olympia por conta de outros critérios de julgamento que são relevantes também. Então eu acredito que num confronto, ou num possível confronto entre Chris Bumstead, Keone Pearson e o Derek Lunsford, não só o volume estaria em xeque, mas outras questões também que são fundamentais, como o condicionamento, como a simetria, como a performance. Eu acho o Chris Bumstead um cara que se apresenta belíssimamente no palco, né? É um cara que tem ótimas transições de pose, é um cara que sabe se mostrar, é um cara que tem uma estrutura ótima. Você vê que muita gente fala que ele de camisa é uma coisa, mas quando ele entra no palco, arma a pose, ele dobra, triplica de tamanho. Então ele sabe realmente jogar o jogo. O Keone Pearson nem se fala, né, bicho? O Keone Pearson é um 212 que poderia facilmente, né, com 2 anos de trabalho aí, subir para Open, porque a gente sabe, tanto o Derek Lunsford, que é o campeão atual, como o Hadi Choopan, que é o campeão anterior, vieram da 212. Então esses caras, obviamente, abrem um precedente para o Keone Pearson, de repente, subir, né, para Open. E como o Keone já venceu a categoria 212, eu particularmente não vejo mais por que manter o título nessa categoria. Vou explicar por quê. O Flex Lewis ele tem 7 títulos de Olímpia, mas ele é 7 vezes campeão do Olímpia 212. Ele não é 7 vezes campeão do Mr. Olímpia, ele não é 7 vezes Mr. Olímpia, melhor dizendo, como é o caso do Phil Heath. O Phil Heath é 7 vezes Mr. Olímpia. Por quê? Porque ele carrega o Sandon nas mãos. Se o Flex Lewis tivesse competido 1 ano só, vencido e subido para a Open e vencido a Open, aí ele teria o título absoluto. Aí sim ele seria reconhecido como Mr. Olímpia. O Derek Lunsford entendeu isso. Ele ganhou um título lá 212, subiu para a Open e venceu o absoluto, venceu a Open. E carrega consigo o troféu Sandon. Então, nas figurinhas carimbadas do Mr. Olympia, ou naquela observação que o Coleman fez no Podpah dos Mr. Olympias, o Derek Lunsford estaria ali na lista. Ele poderia ser citado. E quem sabe, né? A gente não sabe o futuro. Ele pode vencer 2, 3, 4, 5, né? Quanto mais melhor. E se tornar de repente o maior de toda a história. É possível? É possível. Pouco provável? Eu acho pouco provável. Porque outros caras que estão surgindo aí, como o Andrew Jackett, como o Samson Dauda, esses caras com certeza vão dar muito trabalho para o Derek. Mas isso é legal, porque faz com que o atleta sempre esteja em processo de evolução. Agora, o Keone Pearson seria um atleta extraordinário na Open, porque eu acho que não precisa de muito mais volume para subir, para competir entre aqueles caras. Ele tem uma linha, na minha opinião, é uma linha clássica, mesmo com tanto volume que ele adquiriu, porque a gente tem que entender que clássico não é a categoria. Clássico é o fisiculturismo. Tá? O fisiculturismo ele já carrega essa identidade. Então o cara ele pode ser Open, mas ele pode ser Classic. Você viu o caso, por exemplo, do Cedric McMillan.
falecido Cedric, o caso, por exemplo, do falecido Shawn Rhoden, que eram caras que competiam na Open, mas eram caras com físico clássico. Então, o Keone Pearson teria totais condições de subir e vencer a Open. Agora, qualquer um desses três, na minha opinião, poderiam vencer num overall. Tanto o Chris Bumstead, quanto o Keone Pearson, quanto o Derek Lunsford. Mas eu quero saber a sua opinião. Você, o que acha? Quem desses três poderia se tornar campeão absoluto, carregar o Sandor consigo e ser considerado o físico mais bem desenvolvido de toda a história? Comente livremente aí embaixo, eu te vejo num próximo vídeo. Um forte abraço, pessoal.